Verdade. Bom, falar de outro Alexandre agora, o Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, anunciou que o presidente da República, governadores, assinaram hoje um documento que está intitulado Carta de Brasília. Eles também decidiram criar um conselho da federação, vai ter representação de governos estaduais e também de prefeituras. Esse é um segundo encaminhamento da reunião, a construção desse plano de investimentos em parcerias comuns, mais um marco nessa relação. O presidente Lula fez questão de dizer que a era do conflito federativo, na era de um presidente da República que é um Estado e se negar de estar junto com o governador e governadora, disputar as obras, querer boicotar um Estado, acabou. E nós vamos construir esse plano de investimento de forma conjunta, em parceria com governadoras, governadores, prefeitos e prefeitas, independente de qual seja o partido desses chefes de governo. O presidente Lula também falou aí sobre esse encontro, né, com os governadores. Temos. A ação do ódio acabou. Nós precisamos mostrar ao povo brasileiro que o que aconteceu dia 8 de janeiro não voltará a acontecer, porque não é próprio da democracia aquela manifestação, aquela barbárie que foi feita aqui dia 8, quando todo mundo estava muito tranquilo nesse país. Nós vamos recuperar a democracia nesse país, e a essencialidade da democracia é a gente falar o que quer, desde que a gente não obstrua o direito do outro falar. A gente pode fazer o que quer, desde que a gente não adentra o espaço, sabe, de outras pessoas. Por isso, eu falo que o Brasil precisa voltar à normalidade. Em cada estado que eu for, eu irei visitar o gabinete do governador, a não ser que ele não queira. Se ele não quiser, também eu não posso fazer nada, não tem como entrar, não vou fazer que nem os terroristas aí invadir o gabinete do governador. É uma mudança, né, Sakamoto, na forma de tratar ali os governadores. Muitos, é claro, bolsonaristas e trabalharam pela eleição do ex-presidente, reeleição, não deu certo, mas agora cada um quer tocar o seu estado, né? E o governo federal está abrindo as portas aí para o diálogo. Eu acho que até os bolsonaristas devem ficar mais tranquilos com a eleição do Lula, né? Pelo menos eles não vão falar e admitir isso publicamente, é claro, porque tem suas bases, mas no caso do Bolsonaro, é uma pessoa que é extremamente inconstante, é incompetente, é ignorante, sabe, é cercado de pessoas inconstantes, incompetentes, ignorantes. Fica difícil governar assim. Aí você tem que ficar puxando o saco do presidente da República, né, falando o que ele quer para poder ouvir. É claro que o Lula, tipo, a pessoa também vai ter que se aliar aqui, ali, vai ter troca, tudo isso mais, mas é uma coisa extremamente mais racional do que foi com o Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele se elegeu dizendo que era mais Brasil e menos Brasília, que, olha, vamos dar mais poder, empoderar os outros entes da federação, estados e municípios, né, e menos Brasília, e, na verdade, o que aconteceu foi o contrário. Bolsonaro ele tentou ser um reizinho do Brasil, um pequeno rei de baixa estatura, claro, mas estatura moral e ética, mas ele tentou ser um reizinho, tentou reinar. Durante a pandemia de Covid-19, ele ignorou as competências federativas e tentou, na verdade, proibir as quarentenas, né? Tentou evitar tudo isso mais. Teve que o Supremo Tribunal Federal intervir e falar, olha, os estados e municípios também têm competência. E ele começou a difundir fake news dizendo que o STF tinha dito que ele não podia combater a pandemia e ele não ia fazer nada. Olha que loucura isso. Depois, na questão, quando ele precisava fazer diferença eleitoral, ele fez o quê? Conseguiu, com a ajuda dos apoiadores dele no Congresso e também em meio a essa discussão eleitoral, alterar a questão do ICMS, né? O imposto dos combustíveis é estadual, é uma competência estadual. E aí ele queria baixar a fórceps e foi lá, baixou a fórceps o ICMS, que é fonte de financiamento da educação, da saúde e da segurança dos estados. Né? Então, o que acontece? É salutar que agora o Lula esteja estabelecendo outras bases, porque, do jeito que estava, era uma loucura completa. É isso. Comissão, então, para discutir esses assuntos, inclusive assuntos relacionados ao ICMS, que são de interesse dos governadores, Bombig. Pois é, os governadores querem a recuperação dessas perdas, né? Esse assunto é mais complicado. É bacana a simbologia, a sinalização política de hoje, né? Porque essa
essa disputa Bolsonaro governadores, estado foi nociva demais para o país e custou vida de gente, né? Custou vida de brasileiros, porque no meio dessa disputa estava inclusive o combate à pandemia da Covid-19, né? Bolsonaro boicotando os governadores que queriam tomar as medidas para evitar a transmissão do vírus, né? O isolamento, fechar o comércio e tudo mais, jogando a população contra os governadores, sem base científica nenhuma, dizendo que ele não tinha nada a ver com isso, jogou contra o STF. Então, esse momento muito triste da federação, que foi a disputa entre Bolsonaro e os governadores. E vários outros, né? E vários outros. Se eu pegar o relatório da transição, quem tiver curiosidade, dá uma olhada no relatório da transição, e no relatório da transição está bem detalhado, que faltou vacina, faltou remédio, e na educação essa disputa gerou muitos problemas, e inclusive o ICMS, né, que foi retirado dos estados, ele também é aplicado na educação, ele também é aplicado em políticas públicas, né? Parece que quando se fala isso, quando essa discussão era feita em Brasília no ano passado, que os governadores pegavam esse dinheiro, põem no bolso, ou pegavam esse dinheiro e iam fazer sei lá o quê. Não, o dinheiro do ICMS também financia políticas públicas. O Bolsonaro mudou isso, os governadores estão apontando perdas muito grandes e há uma expectativa de negociação para que, de alguma maneira, haja essa compensação, né? Então, não sei, precisa ver se esses sistemas mais espinhosos, que são... a infraestrutura está parada nos estados também, né? Precisa voltar a infraestrutura, tem estado precisando de ponte, tem estado precisando de estrada, tem estado precisando de escola, do que é feito com verba federal, e tem essa questão do ICMS, né? O Pacto pela Democracia aí que eles apresentaram é muito interessante e abre portas para que esse diálogo seja travado, né? Então, também não adianta, assim, podia ter uma posição pessimista que dizer, não, vai tudo uma perfumaria. Não, sem essa primeira sinalização, você não consegue avançar na negociação. Então, tomara que avance nessa negociação para que o entendimento entre estados e União, que o Lula sinaliza, que os governadores estão sinalizando, revertam em melhorias em políticas públicas e melhoria de vida para a população dos estados, né? As pessoas vivem na cidade, vivem nos estados, elas não vivem na União, costumam brincar com isso, né? É mais ou menos isso. Esse entendimento só é bom para os brasileiros.